Meu pai, na semana que eu nasci, adquiriu uma Romizeta, 1957, para restauro. E aí, nos primeiros 6 anos de vida, eu acompanhei esse restauro. Essa Romizeta está até hoje com a gente, né? E meu pai trabalhava na GM já desde que eu sou vivo. Meu pai entrou lá, acho que em 72, salvo me engano, trabalhou 38 anos lá. E quando você era filho ou irmão de um funcionário, com 14 anos você tinha a opção de tentar passar no concurso do Senai. E eu tentei por 2 vezes, porque dentro do ano você tem 2 possibilidades. E em 1998 eu consegui passar no Senai de eletroeletrônica e comecei a fazer Senai já pela GM. Já tive meu registro lá como aprendiz. Lá trabalhei por 19 anos e 8 meses. Passei por diversos departamentos, acho que 7 no total. E tudo começou assim, por conta dos carros. Meu pai mexia. Eu achava muito legal o que meu pai fazia, já restaurava a Romizeta dele e outras coisas para ele. Então eu falei, pai, o que você começou a fazer na vida? Eu comecei pelo Senai. Então eu falei, opa, preciso fazer Senai também. Achei que foi um curso muito show de bola, recomendo para todo mundo. Eu acho o Senai um negócio fantástico. É uma escola com teoria e prática, né? Então isso ajuda demais. E também a própria bagagem que adquiri dentro da montadora. Foi onde eu resolvi fazer engenharia mecânica, fazer MBA em gerenciamento em projetos também, tudo pensando em usar isso na montadora. Nunca tive a ideia, na verdade, nunca me passou na cabeça, por vir de família todos sempre empregados, de montar uma oficina, né? Mas tudo isso foi uma sucessão de fatores que chegaram para isso culminar dessa forma. E em 2009, assim que saiu minha formatura de engenheiro, eu consegui prestar uma vaga também lá dentro de um concurso interno e fui para engenharia, que era meu grande sonho, né? Que isso eu até conto aí no vídeo, se puder, a gente falar sobre as frustrações de... Não sei se isso vale para todos, mas a maioria dos meus amigos que eu converso, eu que sou um cara apaixonado por carro, trabalhando dentro de uma General Motors em São Caetano, você vai para uma engenharia mecânica, você fala, putz, eu vou arrebentar de mexer com carro, que é o que eu gosto. Nessa época eu já tinha outros carros antigos junto com meu pai, a gente já tinha Charger RT, já tinha o Interlagos Willys, o Dacon, a gente já mexia com os carros, então você quer fazer aquele seu conhecimento, o seu gosto, chegar para uma montadora, de repente opinar, eu lembro que tinha processos de sugestões internas, e eu dei, principalmente, que eu acho que muito legal os carros terem cores diferenciadas, né? A gente tem aqui um verdão abacate, um vermelho, às vezes um laranja, que no carro antigo era tão comum, e na montadora hoje eu costumo dizer que só tem branco, prata e preto, né? E as minhas sugestões sempre recusadas. Falaram, imagina, a gente tem que ser tradicional, a gente tem que ser... Eu falava, só saía Classic prata, preto e branco, modo de dizer, né? E logo na sequência eu lembro que a Fiat lançou o estilo amarelo, e foi um estouro de venda, né? Você fala assim, poxa, a montadora é muito enxuta nas ideias dela hoje em dia, é muito... é padrão, é formatado. E hoje a gente percebe que tem um público aí fora, pelo menos eu vejo dessa forma aqui pela oficina. Todo mundo quer os carros muito mais valorizados se ele tem uma cor diferenciada. Ninguém quer o mais do mesmo. Quer uma exclusividade. Tanto que lá mesmo eu vi recentemente lançou o Onix laranja metálico. O carro vendeu pra caramba. E assim, essas coisas a gente tentava imputar lá e você sempre era barrado. Aí uma vez até convidaram, achei super legal, o estúdio de design lá convidou para a gente levar a nossa Romizeta lá e o nosso Mini Dacon 82884, que eu até falei, nossa, que legal, eles colocaram um time de engenheiros para avaliar, tinha outros 2 ou 3 carros que eu não me lembro, acho que talvez um Puma, que era para os engenheiros começarem a extrair coisas dos carros antigos para poder trazer ideias. Mas eu fiquei extremamente frustrado quando eu vi qual era o verdadeiro foco daquilo, que eu fiquei horrorizado, que era ver o que era possível reduzir no carro moderno para poder baratear o custo, que nem o pessoal falou, nossa, olha, o forro de porta do carro cobre a porta toda. Se a gente fizer ele pequeno e deixar a porta pintada por dentro, o custo do forro é menor. Eu lembro do pessoal abrindo um porta-mala de uma Trailblazer e falando de reduzir a luz, a iluminação de porta-malas. Porque fica naquela busca não da qualidade ao extremo, da redução do custo ao extremo. Isso que aí não tinha como, eu ia trabalhar extremamente frustrado, foi assim por 1 ano, por mais 1 ano.
como se dizia, carregando a bigorna na mão. Trabalhava honrosamente, fazia o meu trabalho da maneira correta, mas descontente. E aí foi quando eu resolvi apertar o pé no acelerador e falei, eu vou trabalhar com os carros. Eu vou fazer o meu gosto e ele vai ter que dar certo, né? Se mais gente pensar como eu penso, e eu vejo que isso hoje é uma tendência, uma febre, todo mundo, a maioria dos amigos nossos e tudo, pelo giro que a oficina tem tendo, buscas por orçamento, você vê que é uma tendência. Acho que a gente não estava totalmente errado. Claro que para o carro moderno, não dá para se pensar em ficar usando um V8 383 todo dia, né? A gente tem um consumo, um Brasil com custos bem elevados de combustível, de outras coisas, né? Mas acho que dá para a gente absorver um pouco do que essa geração trouxe para os carros, que não deveria se perder, né? Às vezes eu olho coisas que, até a engenharia reversa seria melhor, e algumas coisas eles usam, mas só quando traz uma redução financeira, nunca no foco de agradar o cliente, né? Eu lembro que um carro foi muito emblemático isso para mim no Cobalt. A série anterior, o próprio Classic vai uma besteira, ele tem amortecedores para abrir a tampa do porta-malas, né? O amortecedor tem um custo. Se você abrir a tampa de um Chrysler, seja importado ou nacional, você vai ver que ele tem aquelas duas barras molas de torção. Se você olhar esse veículo em questão, ele já fez uma engenharia reversa e tiraram os amortecedores e voltou para tal mola de torção. É onde eu falo, eles avaliam e financeiramente sempre o que é mais viável, né? Eles trazem, mesmo que não seja a tecnologia melhor atual em determinadas coisas. Esse é meu ponto de vista, né? Não posso generalizar isso, é minha opinião, né? Pelo que eu vi, vivenciei, fiquei lá 19 anos e 8 meses. E até brinquei já no período da minha demissão, porque acho que o meu descontentamento era, assim, eu sempre fui um cara muito transparente, nunca, vou omitir isso da minha liderança para ficar bem aqui, não. Eu falava, cara, eu não concordo, eu não gosto, não acho certo. Acho que a empresa tem um potencial de ir aqui e ali, mas você é sempre barrado. Hoje você tem uma empresa muito grande, você não tem como chegar, como realmente sua opinião ser avaliada da maneira correta, porque nem sempre a nossa opinião é a correta. Ela tem que ser avaliada, né? E aí isso acho que culminou até, tem a brincadeira, hoje eu gosto de falar isso não é uma ironia, nem uma tirada com eles lá, mas o pessoal que me demitiu falava que eu não entendia nada de carro, né? Falava assim, trabalhar na GM para quê, né? Se não precisa entender de carro, né? Era o que me falavam, engenharia mecânica trabalhando aplicando numeração em Excel. É triste ver a decadência da indústria nacional, que é tão rica, para quem pegar aquele período dos anos 70 e 80, com tantas montadoras, você vai lá, tinha a Laffer, tinha a Puma, tinha a Dacon. A gente vai ver inúmeras montadoras, cada um fazendo seus carros especiais, diferentes. E hoje, infelizmente, está sobrando só essa grande maioria que trabalha por demanda, né? Esse é só um vídeo. Eu falei que era extenso. Não, um depoimento super verdadeiro e, vida real. Isso aí.